uma alegria muito grande, né? Estar aqui presente, ver tanta gente que a gente viveu, não é? Tantas dificuldades, a gente pode dizer assim, mas ao mesmo tempo ali o coordenador, foi meu coordenador Salinésio, né? E depois eu fui coordenador dele. No MEB. Bom, falar do SAR, não é importante. Aqui já foi citado, né, várias passagens do SAR, mas acho que é fundamental a gente relembrar como é que foi que surgiu o SAR. Né? Eu estava pensando assim, 70 anos de SAR, como é que o SAR... Eu não conheço assim uma entidade que durou tanto tempo, inclusive dentro da igreja mesmo, não é? Nesse sentido aí. 70 anos. Como é que o SAR se sustentou até hoje, né? Até hoje ele continua. E nas pesquisas que foram feitas, né, na história do SAR, eu percebi que o Serviço de Assistência Rural ele foi se renovando porque os leigos foram se envolvendo com o trabalho da igreja. Ele foi dando uma outra dimensão ao trabalho. Por exemplo, no início, Dom Eugênio Salles, o padre Eugênio, né, e o padre Donivaldo Monte, eles que tinham... um era ligado à juventude masculina, né, e a outra católica, e o outro era a juventude feminina católica. Dom Eugênio, a juventude masculina, masculina, e Dom Costa, a juventude feminina católica. Né? E um dos grandes objetivos, veja bem, o SAR ele surgiu dentro de um movimento. Teve grandes problemas aqui na Natal, a gente sabe que houve a Segunda Guerra Mundial, não é? Depois da Segunda Guerra Mundial aqui, Natal cresceu em 10 anos quase 100% da população. Muita gente se concentrou aqui. Então, criou um problema, e a igreja, né, animada pela ACO, né, Ação Católica Brasileira, ela começou a se preocupar com isso aí, com esse problema de concentração de pessoas na cidade, mudando completamente a cultura, o jeito das pessoas viverem na cidade, e aumento de uma série de problemas, né, como principalmente a questão da prostituição e etc. Tudo, né? Então, a igreja foi se movimentando nesse sentido, não é? E, nesse processo aí, ela começou, não é, a refletir sobre essa realidade. Na época também existia a questão dos padres novos, não é? Que iam trabalhar no interior. Isso era também uma preocupação da igreja, porque eles não tinham uma preparação ainda, vamos dizer assim, do Eugênio e Donivaldo, né? Eles tinham essa preocupação. Até então eles eram padres, né? Então tinha essa preocupação de como preparar esses padres para essa realidade no interior. Então houve vários encontros, né, nesse sentido aí, e o SAR, não é, ele surgiu em decorrência, né, dessas preocupações da igreja. Para dar assim um salto mais ousado, né, no campo do assistencialismo, a igreja começou a trabalhar mais nesse campo, né, do assistencialismo, por meio da ação católica, com a contribuição de vários intelectuais, ela vai contribuir com a difusão de suas ideias sociais, né, agindo não mais no plano individual, mas no plano social, tentando modificar o meio através da divulgação do ideário cristão. Isso que já foi falado aqui por outras pessoas, né, nesse sentido aí. Então, a Igreja Católica de Natal, para dar andamento
operacional a essa estratégia, né, de trabalhar junto às populações, ela desembocaria num grande movimento onde foi desenvolvida uma série de atividades nos meios nos anos seguintes, né? Então, em 44, para a gente ter uma ideia, tendo em vista o agravamento dos problemas sociais, a Igreja realiza a primeira semana de estudos sociais no Rio Grande do Norte, da qual participaram representantes tanto das entidades governamentais como de associações religiosas. Entre os representantes encontravam-se, né, o padre Eugênio e o padre Nivaldo, onde a preparação do terreno, onde seria feita a preparação do terreno para os passos seguintes, né? Então, em 45, realizou-se em Natal a primeira semana diocesana da Ação Católica, tendo como temas a cooperação da ação católica nas obras sociais e o pensamento social da Igreja, dando maior abertura aos problemas sociais. Em decorrência desse trabalho desenvolvido no campo social e das necessidades, de uma melhor formação de pessoas para estas ações, foi criada em 45 a Escola de Serviço Social. Fundamental. Vamos dizer assim, que era onde estava os leigos começaram, né, a fazer um trabalho para essa estratégia da Igreja. Então, a escola, além de constituir um dos marcos criadores do movimento de Natal, ela proporcionou maior racionalização do trabalho social, adotando uma atitude favorável à pesquisa e a uma abordagem mais científica dos problemas. Então, conhecer mais a realidade para atuar nela. E depois de um amplo processo de ações da Igreja, surgiu, então, em 48, o movimento de Natal. Como resultado de todos esses processos, desse processo, inclusive muito mais complexo do que estamos colocando aqui. No movimento de Natal, era um misto de movimento social e movimento religioso. Na realidade, ele não tinha uma estrutura, uma organização, embora tenha inspirado organizações em ambos os campos. O SA, não é, trabalha nesse campo aí. O social e religioso da ação da Igreja. Resultante desse processo, o SA foi criado em 22 de dezembro de 1949, pelo então padre Eugênio, com a colaboração da Juventude Masculina Católica e de alguns alunos da Escola de Serviço Social. Desde a sua fundação, esse serviço passou por diversas fases de trabalho. Nas suas ações iniciais, procurou desenvolver o desenvolvimento do campo, cuja ação junto aos trabalhadores rurais se fez através de uma volante de saúde que percorria o interior, dotado de medicamentos de urgência e de material cirúrgico, sob a responsabilidade de um médico e de um dentista. Em 51, foi realizado a primeira semana. Como recomendação dessa semana, foi organizada uma missão rural ambulante, visando a promoção do bem-estar das comunidades rurais e a educação do homem do campo, do homem e das mulheres do campo. Esses trabalhos abrangiam os seguintes aspectos: assistência médica, educacional, moral, religiosa e orientação agropecuária. Inclusive, a Fazenda Catuana, né, de Pinhu, ela serviu muito para fazer treinamentos, começou com 1 semana, 2 semanas, depois 30 dias, não é? Nesse sentido aí. E nessa fase, o SA era composto, na sua maioria, por alunos e ex-alunos da Escola de Serviço Social. Essa primeira experiência possibilitou um contato direto com a realização do campo e o desafio de organizar a comunidade, na perspectiva de desenvolvimento com base na estratégia. É bom a gente entender, não é, nesse sentido aí, que essa estratégia era líder, grupo e comunidade. As ideias trabalhar, né, a liderança e a comunidade se envolver também com os trabalhos.
As ideias e propostas que foram sendo construídas através dos mais diversos órgãos que atuavam no campo tinham uma estreita relação com o debate nacional, internacional e, sobretudo, com o desenvolvimento do Nordeste. Nessa época, né, no contexto, como já foi falado aqui, o SA trabalhou em vários contextos, né? Era um contexto onde se discutia a questão desenvolvimentista, né, no país. Então, desde a fundação do serviço, né, de assistência rural, ele passou por essas diversas fases. Em 1951, foi realizada a primeira Semana Rural. Como recomendação dessa semana, foi organizado uma missão rural ambulante, visando a promoção do bem-estar das comunidades rurais e a educação do homem do campo. Esses trabalhos abrangiam os seguintes aspectos: assistência médica, como já foi falado, né, nesse sentido. E queria lembrar também, essa parte introdutória assim, da formação do SA, foi para a gente perceber que, ao longo da história, né, o SA foi trabalhando conforme os contextos. Isso aí, por exemplo, nos anos 60, não é? O Serviço de Assistência Rural trabalhou nessa linha que nós estamos falando. Em 64, então, o SA já teve um problema, né? Todo mundo conhece, que foi o que aconteceu com o 64, né? Foi na época do regime militar, não é? Nesse sentido aí, e, consequentemente, o SA teve que se readequar à nova realidade, a pensar, a repensar, ver a questão dos documentos da Igreja, principalmente o Concílio Vaticano II, né? E depois Medellín, fazer algumas reflexões, pensar sobre a realidade, não é, que estava vivenciando, e até os órgãos que financiavam o SA sugeriram repensar essas ações em decorrência das mudanças que aconteceram como consequência do regime militar que foi instaurado, né, em 64. Até o SA refez, né, foi olhando, foi refazendo as suas atividades e, consequentemente, a partir dos anos 70, surgiu o programa de educação política, né, que até então foi uma novidade, em 72, nesse sentido aí. E outras atividades foram sendo acopladas, né, no Serviço de Assistência Rural. Foram introduzidas nesse sentido aí, até 79. Então, o SA passou por algumas dificuldades e, consequentemente, o objetivo, não é, do trabalho ele mudou completamente. Ele passou, de novo, a trabalhar numa perspectiva de assistencialismo, né, no campo, de trabalhar com os trabalhadores, mas, ao mesmo tempo, também ainda insistindo na questão da conscientização. Né? Nos anos 60, inclusive, uma das coisas de maior destaque no Serviço de Assistência Rural foi justamente a sindicalização, né? Através de Julieta Calazans, Maria Julieta Calazans. Né? Ela teve um papel muito importante e isso causou uma polêmica muito grande, não é? Em relação ao movimento sindical, ligas camponesas. Teve um debate muito grande sobre isso, dizendo que a igreja não era, estava, como é que se diz, impedindo que as ligas se expandissem, e as ligas chegaram aqui até Nova Cruz, por ali, não é? Santo Antônio de Salto da Onça, e depois ela recolheu-se, porque houve uma repressão muito forte, não é, na organização dos trabalhadores em torno das ligas. Mas o sindicalismo cresceu, e muita gente ligado à igreja, não é, participou também da formação dos sindicatos de trabalhadores rurais, nesse sentido, principalmente os agentes de pastoral que trabalhavam nas comunidades de base, nos municípios, né, nesse processo aí. Então, em 78, mudou novamente, não é, o contexto, a equipe do SA mudou. Havia uma pastoral de juventude muito forte, a gente pode dizer assim, não é? Estava ressurgindo,
E as pessoas que passaram a integrar tanto o Serviço de Assistência Rural, nós não estamos falando aqui, estamos falando do SAR, né? E do MEB também, passaram a integrar essas duas equipes e renovou e se repensou as atividades do Serviço de Assistência Rural. Havia movimentos sociais muito fortes, né, nesse sentido. O sindicalismo estava com uma pujante, não é, no meio rural, e justamente mudou também a linha de trabalho do SAR. Lembrando que a ACR, Animação dos Cristãos no Meio Rural, teve uma contribuição muito forte para a mudança do trabalho do SAR no final dos anos 70, né? 79, 80, porque eles começaram a questionar o trabalho do SAR e o SAR começou a discutir junto, não é, com o movimento de ACR, que tinha uma linha mais ou menos da ação católica, não é? Baseado na ação católica da França, inclusive era o padre, né, coordenador, era Monsieur Servat, né, que acompanhava esse serviço, né, e aí nós passamos a trabalhar a questão do movimento sindical. Movimento sindical, poceiros, né, que estavam sendo desapropriados, perdendo suas terras, depois área canavieira, as campanhas salariais das áreas canavieiras, onde havia uma violência muito grande, não é, na região, nesse período aí. E, então, nessa perspectiva aí, só para a gente mostrar assim, em linhas gerais, o SAR existe porque ele foi repensando, né, foi renovando os seus quadros. Essas pessoas vinham já de uma pastoral que era inserido na realidade social, não é? Já trabalhava nesse sentido aí, e passaram a compreender e a trabalhar numa realidade, numa perspectiva de mudança, não é? No sentido evangélico da palavra, não é? E foi quando, não é, o SAR também passou por uma nova renovação a partir de 96, nesse sentido aí, que é essa equipe que está hoje aqui presente, não é? Se a gente for olhar na história, a gente vai ver que cada quadro desse aí, não é, correspondeu a uma mudança na realidade social. Então, isso aí, a história é cumprida, não é? Eu não vou me deter mais aqui, já estou falando até demais para vocês aqui. Senão, Roberto Marino vai preparar a aula dele para amanhã. Nesse sentido. Mas é para a gente recordar que a história, né, do SAR foi feita por muitos, né? Ela foi feita por muitas pessoas, e eu queria lembrar aqui de muitos trabalhadores que contribuíram, né, para que essa história desenvolva. Desculpa, eu tenho que beber um pouquinho d'água, senão eu não falo mais. Para que o SAR chegasse até hoje onde nós estamos, né? E, fundamentalmente, a igreja, sem os leigos, sem a presença dos leigos, não é, que é muito forte nesse processo aí, tem que, cada vez mais agora, inclusive com o Papa, não é? Nós estamos aí, o Papa Francisco, a gente tem que repensar, não é, a presença, a fortaleza aos leigos que deram e garantiram que o SAR existissem até hoje, através da história, não é? Os desafios são outros. Nós estamos vivendo um momento, não é, difícil, mas essas pessoas, todas aqui presentes, nós sabemos o que foi que nós enfrentamos, não é, durante todo esse tempo. Então, a realidade foi muito mais dura do que o que eu estou falando aqui, não é? A gente sabe disso, nesse processo aqui. Então, nós enfrentamos muitas discussões, não é, de fazendeiros, etc. Inclusive dentro da própria igreja, que isso é uma coisa boa, não é? Muita discussão dentro da própria igreja sobre a nossa caminhada, nesse sentido aí. Inclusive, interpretações dos textos do Evangelho, não é? Sempre nós tivemos como orientação também os documentos da igreja, que foram fundamentais
nesse processo de reflexão, né? E, finalmente, né, eu queria justamente abraçar todos vocês aqui e que a gente não solte as mãos um dos outros nas lutas que estão se apresentando aí, porque os desafios são muito grandes.